Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Charlene, eu sou terapeuta e mentora de autoconhecimento, de espiritualidade. E eu gosto de trazer conteúdos para vocês para te ajudar a ter uma vida mais leve, uma vida mais abundante, próspera e feliz, né? Então toda semana eu vou trazer aqui no meu canal um assunto novo para você, para te ajudar. E aí, se você gostar desse vídeo, você curte ele, compartilha. E também, se você quiser conteúdo diário, lá no meu Instagram eu trago sempre conteúdos de valor para te ajudar a ter uma vida leve, feliz, próspera e abundante, para você ser tudo o que você merece. E hoje nós vamos falar sobre as leis do universo para a gente ter tudo o que a gente deseja. Só que a gente precisa primeiro entender o que são essas leis, né? As leis, elas são diretrizes, regulamentações que a gente precisa seguir para a gente ter o resultado que a gente deseja. No mundo material, nós temos hoje as leis, né, que elas regulamentam o nosso modo de convivência, entre outras coisas. E as leis do universo, elas também são importantes, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente está fazendo as coisas erradas e a gente quer um resultado melhor. Então, hoje eu vou trazer para vocês duas leis, tá? São várias e eu vou trazer em outros vídeos as outras leis, mas hoje a gente vai tratar só de duas para você começar a entender. Então, a primeira lei que nós vamos aprender hoje é sobre a lei da vibração. Nós ouvimos muito falar sobre a lei de atração, certo? Mas o que acontece? Primeiro a gente tem que entender a lei da vibração. Por quê? Porque não adianta eu estar vibrando negativo e falar afirmações positivas. E aí, usando a lei da atração, né? Eu quero uma vida feliz e próspera. E aí você fica vibrando, meu Deus, eu tenho um monte de conta para pagar, meu Deus, eu não sei o que, reclamando. Então, por quê? Porque a lei da atração, ela está diferente da lei da atração. Então, primeiro você precisa cuidar da sua vibração. Como que funciona a lei da vibração? Então, tudo que nós sentimos, nós pensamos e nós verbalizamos, nós falamos, são as nossas vibrações, certo? Então, tudo que eu sinto, eu estou vibrando. E o mundo, ele é um reflexo da nossa vibração. Então, o que acontece? Não adianta, às vezes, eu só fazer as afirmações positivas, só externalizar, mas o meu sentimento, a minha vibração, ela está diferente. Então, a gente precisa cuidar da nossa vibração. Então, como que a gente faz? Você começa a cuidar dos seus pensamentos. Então, todos os pensamentos de medo, de falta, de reclamação, de escassez, de não merecimento, quando eu fico fofocando, eu fico reclamando, tudo isso são atitudes, ações de vibração baixa. Então, a minha vibração vai lá embaixo quando eu tenho esse tipo de comportamento. Mas quando eu tenho alegria, quando eu tenho gratidão, quando eu tenho felicidade, abundância, quando eu vibro no merecimento, a minha vibração, ela aumenta. Então, por isso que a gente precisa cuidar das nossas coisas, das nossas atitudes. Para quê? Para a gente melhorar a nossa vibração, para atrair as coisas que a gente deseja, né? Então, qual que é o tipo de pensamento que você mais tem no dia? De medo, de falta, de reclamação, que não gosta disso, não gosta daquilo e fica naquele momento reclama. Então, essa tua vibração vai anular qualquer vibração positiva que você tenha. Então, o que acontece? Às vezes, a gente faz uma hora de pensamento positivo, você se cuida e você tá lá agradecendo, feliz, abundante, e aí acontece alguma coisa no teu dia, e aí você passa o resto do dia reclamando. Teu chefe veio lá e te cobrou um negócio que você não estava afim de fazer, e aí você estragou o teu dia. Aí você vai ficar o dia inteiro reclamando, falando da lá, babá, insatisfeito. O que acontece com a tua vibração? Ela despenca. E aí, se você deseja coisas boas, elas não vão vir, porque a tua vibração, ela tá tão baixa que ela não consegue atrair as coisas que você quer realmente, né? Tipo, uma vida boa, próspera, abundante. Por quê? Porque o que você deseja não está alinhado com o que você está vibrando. Então, a gente precisa
cuidar com os pensamentos negativos. E o que são os pensamentos negativos que baixam a nossa vibração? Medo, sensação de falta, ficar fofocando, ter aquele sentimento de insatisfação, de não merecimento, de raiva, mágoas, brigas. São todas vibrações baixas. Então, o que eu preciso fazer para ter pensamentos positivos, vibrações, melhorar a minha vibração, né? Eu preciso ter sentimentos de amor, de alegria, de gratidão, de felicidade, de abundância. E olha só, a gente ouviu muito falar sobre a gratidão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei lá no começo da minha carreira, eu trabalhei em um lugar que era muito difícil. E eu não gostava de trabalhar lá e eu queria sair daquele emprego de qualquer jeito. Só que, como que eu ia ir para um emprego novo com aquela vibração horrorosa, de que eu não gostava? Aí não surgiam as oportunidades para mim, para começo de conversa. A minha vibração era tão ruim que as oportunidades elas não apareciam. Aí a minha mãe me disse assim, Charlene, você precisa agradecer esse teu trabalho para vir um novo. Aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou agradecer se eu não gosto de trabalhar lá? Porque é isso que a gente pensa. Mas, como eu não tinha carro e eu ia trabalhar a pé, eu levava uns 10 minutos de casa até o trabalho, o que eu comecei a fazer? Comecei a agradecer aquele trabalho. Então eu ia todos os dias agradecendo aquele trabalho. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar daquele trabalho, porque de tanto eu agradecer ele, eu mudei a minha vibração das coisas que eu não gostava. E aí eu comecei a gostar dele e outra oportunidade surgiu. Aí eu mudei de trabalho. Então eu mudei a minha vibração com a gratidão. E é isso que a gente precisa fazer na prática. E às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Então você precisa. Para quê? Porque você vai para uma nova oportunidade com uma vibração boa. Então é desafiador? É desafiador. Mas a gente precisa criar um novo hábito, um novo modo de pensar. E como eu falei antes, não adianta você fazer isso 1 hora do teu dia e passar as outras 23 horas reclamando. Então, isso precisa se tornar uma nova rotina, um novo hábito, um novo modelo de pensar. Para que você fique vibrando mais tempo em coisas boas do que em coisas ruins. E que as coisas ruins, elas não te tirem tanto tempo da tua vibração boa ao longo do teu dia. Então, a gente precisa cuidar dos nossos comportamentos. Também vou deixar mais uma outra dica aqui. Quando você pensar assim, vou dar exemplo de novo do trabalho, tá? Eu odeio meu trabalho. Aí você vai pensar assim, cancela, 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 porque você já vai começar a observar o teu modo de pensar e você vai, perceber isso. Então, quando você estiver reclamando de alguma coisa, você vai falar na tua mente, cancela, cancela, cancela. E aí, você vai fazer uma afirmação positiva. Então, eu não gosto do meu emprego. Cancela, cancela, cancela. Eu amo o meu emprego. Para quê? Para mudar essa tua vibração, para que coisas boas venham. Porque quando você está numa vibração negativa, mais coisas negativas elas vêm. Por quê? Porque tudo que eu vibro, eu atraio mais do mesmo. Então, o nosso modo de pensar, a nossa vibração, ela tem que ter constância e ela precisa se tornar um novo modelo mental para que a gente possa vibrar coisas boas e atrair coisas novas. E o mundo é um reflexo do que nós vibramos. O mundo é um espelho e ele vibra e ele reflete o que nós estamos sentindo, o que nós somos. Então, se as coisas não estão boas para você, você precisa parar e refletir aonde que você está vibrando para você mudar essa vibração e começar a atrair coisas diferentes. Por quê? Porque as coisas elas não são externas, elas são internas. Então, o nosso mundo interno, ele reflete o nosso mundo externo. Então, quando você estiver com o seu mundo interno vibrando coisas boas virão no seu mundo externo. Então, lembre sempre disso. Agora, nós vamos falar da lei do recurso. Por quê? Porque o mundo, o universo, ele é abundante. Existem infinitas oportunidades, infinitas coisas ao nosso dispor. E às vezes elas já estão nos esperando, elas já estão no nosso campo vibracional. Mas o quê? A gente às vezes não se sente merecedor. A gente não se coloca como recebedor e aí as coisas não vêm. Então, a partir do momento que você muda a tua vibração, você vai se colocando também numa posição de merecimento.
Já dizia Jesus Cristo, né? Pedi e recebereis. Então, quando você começa a pedir coisas boas, você se coloca como recebedor, merecedor, para receber essas coisas boas, essas coisas novas. Então, tudo que nós desejamos, elas já existem. A gente só precisa se alinhar para que essas coisas elas cheguem até nós. Porque eu vejo muitas vezes nas sessões de terapia dos meus clientes, que às vezes eles estão com a energia ali acumulada, negatividade e tal, e quando a gente faz uma sessão que a gente limpa o campo vibracional, surgem um monte de oportunidades. Por quê? Porque eles mudam a vibração. Então, sempre que a gente muda a nossa vibração, as coisas que são nossas, que estavam lá paradas, nos esperando, elas chegam até nós. A gente quebra esse bloqueio, né? E tudo no universo é matéria e energia. Então, a gente precisa atrair mais do que a gente vibra. Então, você precisa cuidar da tua vibração, né? Você tem que atrair mais coisas boas para você. Um outro ponto que eu quero te trazer aqui na lei do recurso, que às vezes nós aprendemos que ter ambição é uma coisa ruim. Mas eu quero te dizer que ser ganancioso é uma coisa ruim. Porque você, às vezes, a pessoa gananciosa, ela passa por cima das outras pessoas sem se importar com elas. Isso é uma coisa ruim. Agora, você ter ambição não é ruim. Sabe por quê? Porque é natural a gente desejar ser melhor, a gente desejar querer mais, a gente querer mais coisas boas. Isso é natural. Então, não importa, você tem que ter ambição. Por quê? Porque você vai querer sempre mais recursos, mais saúde, mais prosperidade, mais felicidade, mais amor. Então, não bloqueie a tua ambição. Por quê? Porque você merece mais, você merece coisas boas, você merece abundância, merece riqueza. E aí a lei do recurso, ela tá aí, ela tá disponível, esperando você se colocar como merecedor, se colocar como recebedor, para atrair tudo que é teu, que já te pertence e tá ali só esperando você se posicionar diferente. Então, sempre que você se coloca nessa vibração de merecimento, o universo ele vai entender isso e o que ele vai fazer? Ele vai te mandar mais oportunidades, mais criatividade, mais inspiração e as coisas elas vão fluir. Mas é importante que você se alinhe a essas leis do universo. Para quê? Para que você não esqueça nas suas atitudes diárias, no seu dia a dia, e que você bloqueie essas coisas. Então, todos os dias você vai criando novos hábitos bons, e aí as coisas vão fluir. Então, se você gostou, se você já sabia dessas leis ou não, comenta nos comentários. Se você gostou, curte, compartilha, e eu te espero no próximo vídeo. Gratidão por você estar aqui, até a próxima!